Salve povo, aqui é o Zelota com mais um povo da Europa Oriental e hoje nós vamos ver a história dos Khazares, povo bastante pedido aqui nos comentários. E neste vídeo vamos ver a origem dos Khazares, a época em que eles eram uma tribo, até como eles se tornaram ali um reino e se tornaram ali uma certa potência que chegou a dar trabalho para alguns povos. Vamos ver a relação deles com os bizantinos e também a relação deles de boa e muito má também com os árabes. Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que não tapam o like, compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer, valorize meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini-sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. É só dar uma conferida na minha videoteca. Me sigam também no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participar das enquetes, ficar sabendo sempre que os vídeos forem postados, já que o YouTube não manda notificação para todo mundo. Também tem o Acampamento Zelota, que é a nossa área de membros, onde lá eu posto conteúdos exclusivos. Vocês podem fazer parte clicando no botão azul que tem embaixo da tela ou no link na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vamos usar a história dos Khazares. Bom, para princípio de conversa, a origem do nome Khazar. Bom, esse nome, na sua origem, segundo o turco, significa errante. E esse povo tem um passado muito cheio de mistérios. Então, para dar uma ilustrada, talvez, na origem dos Khazares, teve um rei Khazar que contou a seguinte história, de que os Khazares foram fundados por Khosar, que foi o progenitor dos Khazares. E quem era esse tal de Khosar? Segundo ele, o Khosar era filho do Togarma, que era filho de Gomer, que também era filho, consequentemente, de Jafé. Porém, essa história desse Khosar não está em lugar nenhum na Torá, então está mais para ser uma lenda. Inclusive, Gomer também tem relação com os Cimérios, né? Já as fontes modernas colocam os Khazares como um povo turco que veio para a Ásia, vindo do norte do Cáucaso. Bom, a língua que era falada pelos Khazares era a língua Oghur, que era uma língua turca semelhante à dos primeiros búlgaros. E também os Khazares foram associados por conta disso aos hunos. Os Khazares, como outras tribos turcas e tribos da Ásia Central, não eram homogêneos. Então eles eram formados por diversos povos, diversas etnias diferentes, não sendo ali um povo único, homogêneo, um povo puro. Bom, com relação à tribo, né? A estrutura da tribo não é muito clara, mas existia uma questão que também era comum nesses povos que viviam nas estepes iranianas, viviam naquela região do Cáucaso, que era uma divisão, que eram conhecidos como os Khazares brancos e os Khazares negros. Mas não seria uma questão de divisão de etnia, mas uma divisão social. Bom, os Khazares brancos, eles formavam a nobreza, a elite guerreira e também a classe dominante. Já os Khazares negros eram os comerciantes e as pessoas comuns. Então, como surgiu o Estado Khazariano, né? A Khazaria? Bom, a história dos Khazares está ligada à de outro povo, que são os Goturcos, que estabeleceram seu reino em 552, depois de terem derrotado o Kanato de Rourano, e esse povo era um povo proto-mongol. Os Goturcos estabeleceram seu império, mas por razões internas, questões que a gente já viu com diversos outros povos, acabou entrando em um colapso no século VII. A parte ocidental do território dos Goturcos foi dividida entre os búlgaros e os Khazares, que haviam se juntado com a dinastia dos Goturcos dos Ashina. Um pouco antes de 645, os Khazares eles chegaram à cidade de Samandar, lá no Cáucaso Oriental, e que por um tempo essa cidade foi a capital do reino dos Khazares. Bom, em 670, os Khazares derrotaram os búlgaros e assim eles estenderam o seu território na região do rio Volga, no Mar Negro e também no Danúbio.
Tem um erro de interpretação com relação a uma fonte armênia que liga os cazares aos bizantinos quando o Heráclio enfrentou os sassânidas. Naquelas grandes campanhas que a gente já viu, tanto na saga bizantina, na próprios vídeos lá sobre os sassânidas. Mas na verdade foram os goturcos e não os cazares que haviam se unido ao Heráclio. Essa relação dos cazares com Bizâncio só vai acontecer mais na frente. Durante os séculos 6 e 8, os cazares tiveram uma série de batalhas contra o califado omíada, que era um califado que tinha a intenção de expandir o seu território e sua influência na Transoxiânia, que seria, traduzindo, a terra além do Oxus, e também no próprio Cáucaso. Só que aí tivemos nessa primeira grande guerra uma vitória dos cazares. Essa batalha foi travada na primeira metade do século VII e os cazares venceram nesta batalha que aconteceu próximo à cidade casariana de Balanjar. Bom, nos anos seguintes, os cazares fizeram ataques onde hoje fica o Kurdistão e também no Irã, contando com os remanescentes goturcos que viviam naquela região da Transoxiana. Bom, agora com relação a esse relacionamento entre os cazares e os bizantinos. Os cazares se tornaram suzeranos da Crimeia no final do século VII. Eles avançaram lentamente a partir da segunda metade desse século e foi quando eles conquistaram a cidade de Fenagoreia, onde hoje é a cidade de Sudak, na Ucrânia, onde eles colocaram até um governador. Em meados do século VIII, eles também enfrentaram os godos da Crimeia, que foram subjugados, e a sua cidade de Doros foi ocupada pelos cazares, ficando ali próximo deles a cidade de Kherson, que era uma cidade que pertencia aos bizantinos. Então tudo indicava que haveria um conflito entre os cazares e os bizantinos por essa cidade. Mas aí tinha um inimigo em comum entre eles que acabou evitando que os cazares e os bizantinos se enfrentassem, e foi justamente os árabes. E aí os dois povos acabaram tendo uma boa relação graças a esse inimigo em comum. Também tem uma história, né, inclusive, que os cazares vão ter mais na frente, né, uma relação muito boa com o califado abássida, né, que veio depois do califado omíada. E os abássidas, eles eram ferrenhos rivais dos bizantinos, né? Quem acompanha a saga bizantina viu aí diversos combates contra os abássidas, que inclusive foi deste califado que teve o Harun al-Rashid, que inspirou ali a obra das Mil e Uma Noites, que foram vários elementos, né, como Sherazade, o Aladdin, enfim, tem várias dessas histórias ali, mas o que importa é o cara, é o Harun al-Rashid, foi durante o califado dele, durante essa dinastia abássida. Em 704 também aconteceu a história do Justiniano II, que havia sido destronado pelo Tibério II, e ele se exilou justamente naquela cidade de Kherson. Então depois de um tempo ele foi para o território dos cazares para buscar ali um apoio, um suporte contra o seu usurpador. E lá ele fez um acordo com o Kagan Bussir, né, que Kagan era o título de rei dos cazares. E ele se casou com a irmã do Bussir, que era que veio a se chamar depois Teodora de Casária, tornando-se a esposa do Justiniano II. Então ele conseguiu esse apoio dos cazares para conseguir ali recuperar o seu trono. Inclusive o Bussir, ele era o pai, né, da Tizitzak, que depois viria a ser uma futura consorte bizantina que se batizaria, se tornaria cristã, mudando seu nome para Irene, e se tornou a esposa do futuro imperador bizantino Constantino V, na época pesada da iconoclastia. O usurpador Tibério II, ele inclusive convenceu o Bussir a se livrar do seu novo cunhado, Justiniano II. Só que a Teodora conseguiu avisar a tempo Justiniano, que fugiu para o território dos búlgaros,
onde lá ele fez uma boa relação com Tervel, fez um acordo em que ele prometeu a filha dele em casamento ao Khan búlgaro. E aí os búlgaros ajudaram o Justiniano II a recuperar o seu trono. O Tibério II acabou não tendo muita resistência e o Justiniano retornou para o trono. Mas depois os cazares mais uma vez se envolvem na história dos bizantinos, quando eles apoiaram o general e usurpador Vardanes a tomar o trono do Justiniano em 711. E o Vardanes depois passou a utilizar o nome de Filípico. Bom, quem acompanha a saga bizantina deve lembrar dessa história. Bom, outro momento dessa relação entre bizantinos e os cazares aconteceu na época do reinado do Leão III, e ficou impressionado com a vitória dos cazares contra os árabes, que eles tomaram a cidade de Arbabil em 730, foi quando ele arranjou um casamento do seu filho Constantino V com, a gente já viu aí, a Tizitzak, rebatizada como Irene. E aí eles tiveram um filho que foi o Leão IV, que passou a ser conhecido, né, como Leão IV ou Khazar, justamente pela sua origem Khazar, por conta da mãe. Então tivemos aí a Segunda Guerra Khazar-Árabe, que começou com várias batalhas que não foram batalhas conclusivas para nenhum dos dois lados. E aí nessas batalhas é que nós tivemos o que eu falei agora há pouco, quando eu mencionei a história do Leão III, e foi a ocupação de Arbabil. Na época, os cazares eram liderados pelo príncipe Barjik, e ele derrotou o governador local, que era o Al-Jarrah. E no ano seguinte ele conseguiu ocupar a cidade de Mossul, onde lá ele sentou no trono, e do lado do trono ele colocou a cabeça do Al-Jarrah do lado, né, que havia sido separada do corpo do dono, que perdeu essa batalha. Só que o Barjik acabou não desfrutando de muito tempo dessa sua vitória, pois ele acabou sendo derrotado pelos árabes, e depois fizeram uma fortíssima contraofensiva, derrotando o exército khazar lá no Cáucaso e tomando a cidade de Itil, que era a capital khazari, por algum tempo. Os povos do Cáucaso até que aceitaram de boa essa relação com os árabes, aceitaram o Islã. Mas esse convívio aí dos árabes acabou não sendo muito longo, essa permanência, esse domínio árabe no território khazari, justamente por conta dessas instabilidades que o califado omíada tinha, que inclusive vão levar ao fim desse califado. Então eles tiveram que se retirar do Cáucaso para resolver suas questões particulares dentro de casa, e aí tivemos a independência khazariana, que foi justamente em 740, com a restauração do poder dos cazares. Especula-se que nessa época é que os cazares se converteram ao judaísmo, e essa conversão estaria diretamente relacionada a essa independência. Então os cazares eram considerados pagãos, mas a gente vai ver no próximo vídeo essa questão da religião, inclusive também essa parte do judaísmo, que é uma parte bem interessante. As fontes árabes indicam que existia uma mulher que, nesse ano de 739, um ano antes dos árabes tomarem Itil, ela estava no comando. Essa mulher chamava-se ou Parsbit ou Barsbek. É um desses dois nomes aí, difíceis de falar, mas enfim. Então ela que estava comandando o exército khazari contra essa invasão árabe, e indica que mulheres poderiam ocupar cargos importantes dentro do reino dos cazares, na Khazaria. E aí os cazares conseguiram, no caso, com essa... mas deram sorte, na verdade, né? Já que os omíadas tiveram que se retirar, eles impediram esse avanço aí dos omíadas, pelos árabes, na Europa Oriental. Mas depois disso eles acabaram recuando para mais ao norte do Cáspio, e em algumas línguas, inclusive, o Mar Cáspio é chamado de Mar Khazar, né? Essas línguas, só para não deixar vago, é o turco, o árabe e o persa.
E aí em 758, o califa Abássida, que era o Al-Mansur, ele resolveu fazer um acordo de paz definitivo com os Qazares, né? Lembrando que Omíadas era um califado, Abássida era outro, eram califados diferentes, tinham posturas diferentes. E aí ele fez esse acordo através do intermédio de um governador da Armênia, que fez esse arranjo, que seria um casamento do Almancor com a filha do Kangan, que casar, que era o Bagatu. Então foi feito o casamento, foi realizado, tudo certo, e aí a moça viajou, foi viver por lá, na Arábia, e levou alguns membros ali com nomes de companhia e etc. E aí depois de um tempo do casamento, ela engravidou e depois ela faleceu de forma misteriosa. Dizem que foi durante o parto. Mas aí os acompanhantes estavam com esta moça, voltaram para a casárea e contaram para o pai da moça de que ela havia sido envenenada. O que enfureceu o Kagan Khazar, que mandou o seu grande general Raiz Tarkan atacar o território dos árabes. E ele invadiu onde hoje é o noroeste do Irã, com o seu exército saqueando várias cidades por meses. Bom, mais tarde a relação com os abássidas foi restabelecida a paz. Porém, existe aí uma questão. Os abássidas eles não eram expansionistas como os omíadas. Mas com relação a essa amizade ter sido restabelecida, é um ponto que vai ser divergente nas fontes, pois existem as fontes judaicas que falam sobre essa amizade, já as fontes árabes já colocam uma outra situação que aconteceu totalmente diferente. Bom, e aí a gente não sabe como ficou de fato a relação entre esses dois povos após esse evento, já que cada um contou de um jeito diferente. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Nós vamos ver no próximo vídeo a questão da sociedade, governo, a questão da religião. Vamos ver o declínio do poder dos Qazares e também quais foram todos esses elementos que levaram a isso, né? Inclusive tem participação dos Ruis, enfim, tem muita coisa. Então vamos ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até a próxima semana. Falou, pessoal.